Olá, seja muito bem-vindo ao Sim de Guardas SP. Estamos começando mais uma edição do programa Fique por Dentro, apresentado hoje por mim, Márcio, e pelo companheiro Vilar, que trouxe um recado para vocês. Exatamente. Principalmente para você que não é inscrito. Inscreva-se no canal. Você está acompanhando aqui, o Fique por Dentro traz sempre boas, às vezes má notícias, mas são notícias para que a vida dos nossos policiais seja melhor. Você que já é inscrito, quer receber ali no seu celular a notificação, vá lá no sino de notificações. Compartilhe e deixe um like para o Fique por Dentro. Neste bloco aqui, nós vamos tratar do app, né, o aplicativo da Biosaúde, né, Marcelo? A sociedade está se modernizando, né, como tudo, né? E o app da Biosaúde é uma ferramenta a mais para facilitar a vida das pessoas. Óbvio que nesse primeiro momento, né, uma coisa nova, está tendo algum desencontro, e algumas pessoas tiveram esse desencontro. Então o Márcio aqui vai fazer o nosso tutorial do aplicativo, né, Marcelo? É isso aí. Bom, Vilar, o token, o que ele é, na verdade? É uma confirmação em duas etapas, igual tem lá as ferramentas de WhatsApp, essas coisas, tem a confirmação em duas etapas, né? Sim. Então, quando você vai quando você vai passar por uma consulta, ou um exame, ou até uma internação, um procedimento de rotina em algum hospital que seja da rede credenciada da Biosaúde, a operadora vai querer a confirmação de que você está no local. E como que eles fazem essa confirmação? A pessoa que está lá te atendendo, a atendente lá do hospital, ou da clínica, ou do consultório, vai digitar lá seus dados no site que eles têm lá no sistema próprio deles. O sistema gera um token, que é uma senha, manda para você, você lê esse token e passa para a pessoa, ó, o número da senha é tal, 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 tal. Quando ela insere esses números lá no sistema, o sistema libera a sua consulta, o seu procedimento, o seu exame, a sua internação, ele libera, né? Aí o problema é como que essa senha chega em você. O primeiro passo e o mais comum é pelo aplicativo. Então, antes de você passar de uma consulta, um exame, até num pronto-socorro, é bom que você tenha o aplicativo da Biosaúde já instalado e logado, porque não basta instalar, você tem que fazer o login, né? Sim. Como que é o login? Você coloca lá o seu CPF e coloca a senha que você já criou. Se você não criou, você clica lá em novo usuário e ele te dá o passo a passo de fazer o login, porque aí a senha chega por e-mail e tal. Exato. Mas quem não tem o aplicativo Biosaúde, nós vamos aqui mostrar duas formas que você pode receber o token e entregar lá para a pessoa que está te pedindo o token lá no consultório ou na clínica. A primeira é pelo próprio site da Biosaúde. Você vai entrar no Google aqui, ó. Você está vendo aqui, é o Google mesmo. Sim. Digita lá, biosaude.med.br. Ele vai abrir a tela da operadora, Biosaúde. Lá no cantinho direito, né? Aceita os cookies aí, que senão ele não deixa navegar, né? Lá no cantinho direito está escrito, acesse sua área. Você vai clicar e vai clicar em beneficiário. Vai abrir a tela de login. Aqui é bem simples. É o seu CPF e a senha que você criou. Eu vou dar uma pausinha aqui só para a gente colocar os dados. Bom, como vocês viram, nós fizemos o login aqui, né? Eu estou usando o meu cadastro, tá aparecendo aqui. Olá, Márcio, né? E essa aqui é a tela do usuário, do beneficiário da Biosaúde. Vocês vão descendo aqui, ó, no canto esquerdo e aparecem a tokens. Clicou nela, aparece o token que a operadora enviou. Então aqui no meu caso eu passei por duas consultas recentemente, os dois tokens estão ali na tela. Você vai informar o último que você recebeu e a pessoa vai liberar a sua agenda, o seu exame, a sua consulta, a sua internação, o seu procedimento cirúrgico, tudo é liberado pelo token. Interessante que aqui também tem, ô Vilar, a carteirinha digital. Legal. Você pode clicar lá na carteirinha digital, sobe um pouquinho. Na parte de cima. E aí você vai ver que ela aparece aqui, ó, tá vendo? A minha é do meu dependente. Clica no Márcio dos Santos, por favor. Clica na bolinha do lado esquerdo.
Aí, olha a minha carteirinha digital aí, tá? Então, além do site te dar o token, ele também te dá a carteirinha digital se alguém te pedir a carteirinha, tá bom? E eu tô aqui usando o site da Biosaúde, que você acessa pelo Google, pelo navegador do seu celular, seja lá o Chrome ou qual que seja o navegador, né? Acho que o iPhone tem um navegador diferente. Mas, se você não tem acesso a esse dispositivo e você tem o seu e-mail cadastrado na Biosaúde, eles podem mandar por e-mail também. Mas é importante que o e-mail esteja corretamente cadastrado. Exato. Um ponto errado, uma letra errada no e-mail, o sistema vai mandar para o e-mail errado e você não vai receber. Tá? Então, se você tem certeza que o seu e-mail está cadastrado corretamente na operadora, pode pedir por e-mail. Se não, vai aqui, ó, no site é o mais simples. Aliás, o mais simples é o aplicativo, né? Que está na palma da mão ali no celular. Não tem o aplicativo, vai pelo site. Não tem pelo site, vai pelo e-mail. Mas hoje o token é essencial para passar na consulta, né, Vilar? E a realidade, né? A tecnologia está aí, né? Irreversível, né? E a gente tem que se adequar e começar a usar, né? Sim, sim. E o último recadinho lá para os nossos colegas novos policiais da Guarda Civil Metropolitana. A partir da próxima semana, nós estaremos na Academia de Formação, nós vamos explicar a Biosaúde e os outros serviços do sindicato, como o Total Pass, os convênios com faculdades, serviços, a gente vai explicar tudinho. Mas na próxima semana a gente faz essa conversa com vocês, tá bom? Isso aí. Bom, Vilar, quem nos acompanha sabe que o Sindiguardas SP foca e está muito atento ao orçamento público, né? Nos programas anteriores a gente sempre faz comparações no nosso orçamento com o orçamento de outras cidades, até de outros estados. A gente fala da necessidade de aumento do orçamento da segurança urbana no município de São Paulo, que hoje não chega a 1%, talvez esteja bem perto de 1%, né? Ali, e outras cidades, até aqui da região metropolitana, que trabalham com 3%, 5% do orçamento da cidade, tem um PIB per capita menor e tal. Vamos fazer mais uma comparação, Vilar? Dessa vez você vai destrinchar São Paulo-Rio, não é? Rio de Janeiro, é isso aí. Vamos passar aí a próxima tela. Aí. Rio-São Paulo. Por que isso, Marcelo? Eu me deparei com essa matéria aqui. Né? Tudo bem que é a folha dirigida, né? Que é uma coisa de concurso, então normalmente o cara dá aquela floreada, né? Para poder vender o seu jornal para as pessoas que querem ingressar no serviço público. Né? Mas eu fiz uma pesquisa e achei também outras matérias nesse sentido. Foi uma promessa de campanha do prefeito, né, o Eduardo Paes, lá no Rio de Janeiro, de elevar o efetivo da Guarda Municipal do Rio para 10 mil. Hoje está em torno de 7 mil, entre 7 e 8 mil, né, integrantes. Né? O que já é um assombro se nós compararmos com a cidade de São Paulo. Né? Não que o Rio de Janeiro está errado, é São Paulo está errada. Sim. São Paulo tem um efetivo defasado. Né? Tanto é que a gente fala aqui em vários programas que no ano de 2022 nós tínhamos um efetivo menor do que a Guarda tinha em 2004. Isso. Né? Então, só que a população de 2004 era uma, a população de 2022 é outra, bem maior. Sim. Né? Então, assim, mais um alerta, né? Porque nós estamos falando assim, o prefeito Ricardo Nunes, a oportunidade. Né? O prefeito tem na mão uma oportunidade de mudar o cenário da segurança pública na cidade de São Paulo. Nós estamos mostrando aqui exemplos, né, que não são utopia, são coisas que estão acontecendo, né? E nós vamos mostrar mais uma vez aqui que a cidade do Rio de Janeiro, né, não arrecada mais que São Paulo, não é uma cidade mais rica que a cidade de São Paulo, né? E aí, para que você que acompanha aqui o Fique Por Dentro, sabe que quando a gente fala de riqueza, nós estamos falando do PIB per capita, né? Que aí eu vou dar um exemplo aqui, mais para frente, né? Vamos passar a próxima aí. Então aqui é o site, né, do IBGE, né? Então, para você que tem curiosidade, põe lá IBGE Cidades. Você pode consultar dados do IBGE de qualquer cidade e a importância, né, do censo, né? Nós estamos passando por um momento do censo. Sim. Aí, né? Se vocês olharem aqui, população estimada de 2021, que o último censo é de 2010, né? O número registrado é de 2010. Aqui é uma projeção que o Instituto faz, né? Então, nós temos lá, na cidade do Rio de Janeiro, 6.775.000, né? 561 habitantes estimado, a nossa estimada aqui, mais de 12 milhões de habitantes. Então, ou seja, só por esse número de efetivo de 7 mil para os 6 mil, mais ou menos, que nós estamos hoje, né, talvez a gente não chegue nos 7 mil, com esses 1.000 que estão entrando, né,
porque a gente vai ter aposentadoria, né? Então, algumas pessoas não ficam na guarda, enfim, né? Nós já fica clara a defasagem de efetivo que tem a Guarda Civil Metropolitana, né? Vamos para a próxima. Uma matéria aqui, né, da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, o orçamento da cidade do Rio de Janeiro, né, para 2023, 43 bilhões, 900 milhões e uns trocadinhos, né? Quase 44. Quase 44, é isso aí. Vamos para o próximo. Para você que tem dúvida do Vilar, não acredita no Vilar, você está certo, você não tem que acreditar em mim. Você tem que, quando nós aqui, ou qualquer outro meio de comunicação, pesquise. Vá atrás para você saber se não é fake news, se não estão te enrolando, te engamelando. Está aqui, ó. Você vai encontrar o orçamento da cidade de São Paulo nesse site aqui, né? orçamento.sf.prefeitura.sp.gov.br/orçamento/loa.php. Vamos lá para o próximo. Aqui eu fiz uma montagenzinha, né? Que a pessoa vai ver aqui que tem um defeito aqui no meio, né? Porque essa parte aqui, a parte de baixo, é uma página extensa, né? No PDF, né? Para colocar lá, né? O consolidado geral, né? O ano é 2023 e a arrecadação de São Paulo, que foi aprovada pela Câmara Municipal, 95 bilhões 880 milhões 811 mil 303 reais. Mais que o dobro do Rio de Janeiro. Mais que o dobro, né? Agora vamos para a próxima, Marcelo. Aqui é para a gente descobrir se a cidade do Rio de Janeiro ela é mais rica que a cidade de São Paulo, né? Eu falei aqui no comecinho, né, do nosso bloco. Paulínia, Marcelo, tem um PIB per capita de R$ 344.390,47. Então, Paulínia é uma cidade muito, mas muito rica, né? Uhum. Se nós compararmos com a riqueza que São Paulo produz dividida pela sua população, dá esses 60 mil reais aqui. Então, está provado aqui que a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade mais pobre do que a cidade de São Paulo, né? Então, vamos para a próxima. Aqui é o levantamento lá do orçamento do Rio de Janeiro, né, a distribuição do dinheiro público, né, da cidade de São Paulo. Você vai ver, as pessoas vão ver lá no item 6, segurança pública. Está meio pequenininho aqui na tela, mas nós demos uma esticadinha aqui na próxima. Pode passar? Tá vendo aqui, ó? O orçamento da segurança pública do Rio de Janeiro, que deve englobar não só a Guarda Municipal do Rio, mas algum outro órgão que pertence à Secretaria de Ordem Pública, se não me engano, que chama lá no Rio de Janeiro, e mais uma espécie de uma operação delegada que eles têm lá, né? Eles têm uma espécie de atividade delegada lá também. Então, o montante de dinheiro separado pela Prefeitura, 722.263.721. Esse valor, Marcio, e vocês que nos assistem aqui, corresponde a 1,64% do orçamento da cidade. Né? Então, ou seja, a cidade do Rio de Janeiro, que arrecada menos, que é uma cidade mais pobre que a cidade de São Paulo, destina para a segurança 1,64% do seu orçamento. E agora nós vamos dar uma olhada aqui em São Paulo, como é que está a coisa, né? Então, São Paulo, o nosso orçamento aqui, ó, que é aquela tela do consolidado, né? Então, fui puxando, nós temos lá o item 38, Secretaria Municipal de Segurança Urbana, que engloba a Guarda Civil Metropolitana, a Defesa Civil, Junta de Serviço Militar e a Operação Delegada. O montante destinado pelo Executivo foi de 987.108.878. Então, isso dá 1,030385 do orçamento. Sim. Perto de 1%. Perto de 1%, mas menor do que esse... Exatamente. Se a gente der uma olhadinha aqui, Marcelo, coisa, né, fazer essa pesquisa, nós vamos ver que Cotia, lembra que Cotia em alguns momentos tinha 5% de orçamento, para 2023 baixou para 3,66%. Né? Acho que o prefeito lá deve ter assistido o programa e falou, estou colocando muito dinheiro, vou reduzir. Verdade. Né? A bandidade agradece. Né? Jandira, 6,79% do orçamento. Né? São Caetano do Sul, 2,70% do orçamento. Né? A bem da verdade, é difícil encontrar uma cidade que invista menos do que São Paulo. Então, Santana de Parnaíba, 2,96%. Santana do Parnaíba, considerada a cidade mais segura da região metropolitana. Então, ou seja, ela não é mais segura porque a Polícia Federal faz um trabalho de excelência lá. Ela não é mais segura porque a Polícia Rodoviária faz. Ela é mais segura porque o prefeito investe. Porque a Polícia Militar está em todas as cidades. É a mesma polícia. É a mesma polícia em todas as cidades. Então, não é ela o diferencial.
de ter uma cidade mais violenta ou menos violenta? É a guarda municipal da cidade. É só fazer uma pesquisa, é só observar. E talvez os nossos opositores tenham medo exatamente disso, né? Eu não sei por que também, né? Porque os policiais militares, né, não importa de qual graduação, vivem nas cidades. Sim. E morrem nas cidades também. Nas cidades mais violentas, nós morremos, né? Nós, os agentes de segurança pública. Então a gente fica meio assim, perplexos, né? Quando você estuda um pouquinho e fala, pô, por que esses caras que são contra as guardas municipais agem dessa forma, né? Ô, Vilar, e deixa eu te fazer uma pergunta. Pergunte. Se o município de São Paulo investisse o mesmo percentual que investe o Rio de Janeiro em segurança urbana, para quanto iria o nosso orçamento, que hoje está em 980 mil? Vamos dar uma olhadinha. 980 milhões, né? 980 milhões. 1.571.000.000 reais. Uma diferença considerável. Muda todo o panorama da Guarda Civil Metropolitana, da segurança urbana em geral. Então, e aí quais são os problemas que nós temos que nós podemos atribuir à falta de orçamento? Efetivo. Falta de efetivo. Porque para contratar mais, a carteira tem que ser maior. Sim. Né? Então eu falo, eu quero contratar 200 mil guardas. Aí a Secretaria de Finanças fala, não dá, não tem recurso para isso. Ah, eu quero comprar a Ferrari para a guarda. Eu falo, não dá, não tem recurso para isso. Então, o orçamento é o definidor, é o item que vai definir como é que é a política de segurança da cidade de São Paulo. Está provado aqui, ó. Se aplicasse o mesmo percentual de uma cidade que é mais pobre que a cidade de São Paulo, que tem uma população menor, mas que hoje tem uma guarda maior que a Guarda Civil Metropolitana, né? Eu tenho certeza absoluta que o cenário que nós vivemos aqui no centro de São Paulo, de furtos, de roubos, né, seria outro. Seria diferente, de verdade. Né? E aí, assim, isso porque a gente enxerga, sem uma pesquisa muito aprofundada, o centro de São Paulo. Porque se nós formos para a periferia, o negócio é muito mais feio. É muito mais complicado. Efetivo né? diminuto. Então, mas 2024 tá logo aí, então. Vamos lá. Vamos dar uma olhada na próxima, Marchão? Olha aí que maravilha. Esse é o Céu Quinta do Sol. O Rafael, que é o nosso diretor também aqui, adjunto do social, falou que mora perto, inclusive, né? A filha que estuda aqui nesse céu aqui. Né? Uma estrutura destinada à educação. Né? Em princípio, apesar que ele frequenta lá, ele diz que é de ponta, né? Que tudo completo. Ali é de boa qualidade. Sim, é completo. Né? Deve custar uma fortuna isso aí, né, Marcio? Por isso que não cabe no nosso orçamento, né, Marcio? Sabe quanto custa isso aqui, Marcio? É o troco de bala, né? Se você tiver dúvida do que eu estou falando, você vai entrar naquela página que eu falei lá do orçamento, vai lá na página da educação, lá que tem vários anexos lá, você vai lá na página da educação e você consulta. Custa 60 milhões de reais, Marcio. 60 milhões de reais. Então nós estamos falando que só aqueles trocadinhos que eu tirei da conta ali, que para chegar naquele 1,03, se eu colocasse todo o valor, daria menos do que 1%. Então, ou seja, aquele trocadinho que eu tirei, aqueles 80 milhões de reais, nós teríamos uma academia de formação nesse porte aqui. Porque isso aqui... É a estrutura. Isso aqui é uma estrutura para uma cidade do porte de São Paulo. Sim. Né? Porque às vezes eu fico pensando, será que o prefeito, né, essas autoridades municipais, quando elas vão na nossa academia, será que eles não sentem um pouco de vergonha de ver, né, aquela estrutura que está colocada lá, que nós ajudamos a construir, né? Justamente. E cada um de nós que passou lá, né, nos idos do puxadinho, colocou aqui uma parede, olha, eu fiz aquele... Eu, por exemplo, na minha turma, eu fiz aquela parte da administração, que fica em cima do estande de tiro, né? Então, se cada um de nós fez alguma coisinha ali. Isso não pode acontecer numa cidade como São Paulo. Sim. Principalmente agora, Marcio, que nós não temos dívida. São Paulo não tem mais dívida. Então, o prefeito está alardeando, né? Tá explicando aí nas suas lives, aí, quando ele dá entrevista, São Paulo não tem mais dívida. Então, São Paulo precisa ter uma academia no mínimo. Eu fiz questão de colocar uma piscina ali, Marcio, porque nós vimos uns projetos aí, né, da academia, e não tinha piscina. Né? E eu até perguntei para a pessoa, mas por que vocês não pensariam em colocar uma piscina? Piscina para quê? Pô, a guarda tem uma náutica, né? E o cara que está dentro do barco precisa saber nadar, porque se aquele barco afundar, como é que ele sai de lá? No mínimo, né? Então, né? E aí você vai pressupor que o cara entra na guarda sabendo nadar. Então. Né? E entendeu? Fora isso, tem outros cursos de capacitação que vão especializar o componente da náutica
na atividade dentro da água mesmo, até atividades operacionais. Sim. Né? Resgate, por exemplo. Resgate. Tem colega que nada bem, mas nada para ele, né? Exato. Aí pega alguém na água se afogando e tenta resgatar essa pessoa, acaba morrendo junto. Exatamente. Então, Tem que ter uma técnica, muito, né? muito comum, é. Então, a piscina na academia serviria para dar esse tipo de qualificação profissional para os policiais, que hoje, infelizmente, eles buscam fora. Sim. Se a gente não tem nenhuma piscina aqui que possa fazer essa qualificação, o colega tem que buscar essa qualificação fora, né? E aí fica se sujeitando a alguns cursos aí que a gente já discutiu. Mas, Vilar, é de encher os olhos. Imagina uma academia de formação em segurança urbana com essa estrutura. Sem dúvida. Né? Aí, aqui, referência nacional. Aqui você tem toda a estrutura de multimídia, tem auditório, tem estacionamento. O estacionamento, inclusive, é muito, muito bom. Né? Área para atividade física, a própria piscina. Né? Uma academia de formação em segurança urbana com essa estrutura, 60 milhões é dinheiro de pinga aqui para o município de São Paulo. De pinga. 60 milhões de reais é empenhado aí em coisas que, assim, não faz o menor sentido. Sim. A gente tem uma prefeitura discutindo a gratuidade no transporte público, que vai custar cerca de 10 bilhões de reais. Sim. E não tem uma prefeitura que se discute uma estrutura de 60 milhões de reais para o principal órgão de segurança pública do município de São Paulo. Exatamente. Né? Será que as câmeras corporais vão custar mais do que 60 milhões de reais? É bem provável. É complicado, porque não né, é só Marcelo? o custo do aparelho, mas sim a manutenção. Manutenção, né? O custo total, né? Então, fica o nosso alerta aqui para o prefeito, né? Nós estamos aqui trazendo essa série de programas justamente para que as pessoas comecem a levantar a cabeça e discutir, pô, tem que aumentar o orçamento. Vamos cobrar dos nossos vereadores que aumentem o orçamento, né? Como nós estamos dizendo aqui, 2024 está logo ali, né? Justamente. Qual é a política que nós paulistanos queremos para a cidade de São Paulo no quesito de segurança? E tem mais, hein, Vilar? A 13022 nos permite fazer convênio com a região metropolitana, não permite? Exatamente. Olha só, com uma academia de formação em segurança urbana estruturada dessa forma, o município de São Paulo podia dividir a conta com os municípios circunvizinhos e formar todo mundo aqui. Exato. Né? Formar, qualificar todo mundo aqui. Mariporã não tem centro de formação. Isso. Acho que... Santa Isabel não tem. Jarinu não tem. Francisco Morato não tem. Então, assim, pode qualificar todas essas guardas da região metropolitana na Academia de Formação em Segurança Urbana e dividir a conta até. Manutenção, né? desse órgão. Então. Exatamente. Não tem problema fazer isso. A lei permite fazer isso. Né? É uma iniciativa política. O que a gente está falando aqui é o seguinte: o Eduardo Paes, né, que é o prefeito do Rio de Janeiro, ele fez um compromisso com a população do Rio de Janeiro. Ele falou assim: eu quero uma cidade mais segura, então eu vou aumentar o efetivo de 7 mil para 10 mil integrantes. Né? Aqui no município de São Paulo, se o prefeito Ricardo Nunes quer uma cidade mais segura, ele fizer esse compromisso com o munícipe paulistano, ele vai falar: eu tenho um compromisso com a segurança pública, eu tenho um compromisso com a segurança urbana, eu vou aumentar o orçamento da pasta para 2%, 3%, 4%, quiçá 5%, Sim. E vou construir uma estrutura que seja possível formar bons policiais. Exatamente. Bom, Vilar, nesse bloco nós vamos tratar de uma novidade, né? Uma das novidades no que se refere às armas, ao Estatuto do Desarmamento. O governo novo já iniciou o ano no dia 1º, já com um novo decreto. Sim. E agora sai uma portaria do Ministério da Justiça que traz uma novidade sobre a aquisição, mas sobre o registro de armas, não é isso? Registro, exatamente, né? O decreto anterior já tinha, né, uma previsão lá de registrar tudo na Polícia Federal, né? Sim, Sinarme. Então, é o Sinarme, então. E aí o que acontece? Essa portaria é justamente nesse sentido, né? De registrar as armas que estão, por exemplo, né, no CAC, né, dos atiradores, né? Então, por exemplo, para o que interessa para nós aqui, um policial da GCM, que ele é CAC, ele vai ter que, se essas armas não estavam registradas antes de 7 de maio de 2019, não precisa registrar, né? Agora, se essa arma foi adquirida, apostilada, né, no CR dele, após essa data, né, 7 de maio de 2019, ela vai precisar ser recadastrada agora sim no Sinarme, né? Sim, ou seja, ela continua no Sigma, ela continua existindo no Sigma, só que ela vai existir paralelamente no Sinarme também. No Sinarme que tem também. que ficar claro é para quem que é essa obrigação. Para mim e para você, que nós já temos armas registradas no Sinarme há bastante tempo, temos que fazer alguma coisa? Não. Inclusive, armas novas que já estão
registradas no Sinarme não precisam ser registradas novamente. É só para aquelas armas que não estavam registradas no Sinarme, ou seja, estavam registradas em outro sistema. Que o outro sistema é o Sigma, né? Sigma. Então não tem outro, né? Enfim, inclusive a gente pode, é possível ver aqui, ó, Matheus, eu vou ler aqui que fica um pouco mais fácil, né? Você vai ver aqui na tela, a partir de 1º de fevereiro de 2023, todas as armas de uso permitido e de uso restrito, após a edição do Decreto 9.785, de 7 de maio de 2019, serão cadastradas no Sistema Nacional de Armas Sinarme, em meio eletrônico disponibilizado pela Polícia Federal, ainda que já registradas em outros sistemas, nos termos do artigo 2 do Decreto 11.366, de 1º de janeiro de 2023, que foi o primeiro decreto que você citou. Parágrafo único. A obrigatoriedade constante do caput não se aplica às armas já cadastradas no Sinarme. Então nós fizemos um teste, né, Marcelo? Porque houveram algumas matérias televisivas que estavam um pouco distorcidas a informação, né? Abrimos lá o site da Polícia site Federal. da Polícia Federal, aí faz a pergunta, né? Sua arma já é cadastrada no Sinarme? Isso, se a resposta é sim, não precisa. Isso. Então, se você tem uma 9mm, assim como eu, que já está cadastrada no Sinarme, você não precisa cadastrar. Ela já está cadastrada. Né? Então, não é que ela está tirando a 9mm de ninguém. Né? O decreto é simplesmente um recadastramento das armas que não estão cadastradas no Sinarme, né? O que as pessoas podem ficar um pouco em dúvida, Vilar, porque o decreto ele diferencia as armas permitidas e as armas de uso restrito. Lembrando que essa normativa ainda de uso permitido e uso restrito ainda não foi modificada pelo atual governo. Continua sendo as normativas anteriores, né? Ou seja, 9mm, 357, .40 continuam sendo calibres permitidos. Exatamente. Elas não são armas restritas. Exatamente. Né? Então, você que é colega policial da Guarda Civil Metropolitana, é CAC também. Você tem um registro lá no Sigma. Se seu registro for anterior a maio de 2019, você não precisa se cadastrar no Sinarme. Agora, se você adquiriu essa arma no período entre maio de 2019 a 2023, você tem que entrar lá no site da Polícia Federal. Pelo que a gente vê, é bem simplesinho, né, Vilar? Você vai respondendo as perguntas lá, coloca os dados lá e vai fazer online. Só tem, acho que, um caso que precisa se apresentar pessoalmente, é para quem tem arma de uso restrito. Exatamente. Esse precisa se apresentar presencialmente lá na Polícia Federal e fazer lá o registro. Para os demais, vida normal. Exatamente. E essa exigência, ela vai, obviamente, né, o decreto tem uma previsão aqui para que as pessoas que não cadastrarem, a partir do momento que não cadastrou as armas, elas podem ter esse armamento apreendido, né? Ela passa a ser uma posse irregular. Exatamente. Então, assim, o cidadão comum, ele tem um tratamento. Nós, servidores públicos, nós temos que tomar um certo cuidado com determinadas coisas. Por quê? Porque nos é cobrado que a gente cumpra a lei. Mais do que o cidadão comum, né? Justamente. Entendeu? Mais do que o cidadão comum. Então fica esse alerta para os nossos policiais que são CACs, né? Que adquiriram arma, apostilaram arma nos seus CRs aí a partir dessa data, que busquem o site da Polícia Federal e façam lá o recadastramento, que, como nós já dissemos aqui, nós já olhamos, uma coisa bem simples, deve ser muito rápido e, obviamente, você elimina uma dor de cabeça, né, Marcelo? E eu vou te dar uma dica para você que vai se enquadrar nesse caso. Ao atualizar o seu recadastramento na Polícia Federal, ele provavelmente vai te gerar um protocolo, algum tipo de comprovante. Salve esse documento e encaminhe para a DIP, porque uma das suas obrigações aqui, nós como servidores municipais do município de São Paulo, é manter a DIP atualizada no que se refere aos nossos armamentos pessoais, particulares. Sim. Então, fez lá o recadastramento. Se você é um CAC, você adquiriu a arma de 2019, de maio de 2019 para cá, vai ter que fazer o recadastramento, recadastrou, beleza. Saiu o protocolo, salva o protocolozinho lá, pega, envia pela sua unidade, pede para enviar a DIP para que a DIP tenha seus dados atualizados. Simples assim, você evita dor de cabeça. É isso aí. Marcelo, nesse bloco aqui, nós vamos falar mais um pouquinho da promoção vertical, né? Que ainda
ainda tem um pouco de dúvida ainda nas pessoas, né? Nós fizemos, na verdade, uma perspectiva, né, com base na legislação. A publicação não acompanhou essa perspectiva nossa, né? Sim. Mas nós já encaminhamos para a secretaria um pedido de revisão, mas ainda tem um ponto ainda a ser estudado, né, Marcelo? Esclarecido, justamente. Exato. Eu vou contar uma história aqui, porque assim, acompanhando a história da promoção vertical, desde 2016 até 2022, as publicações lá das vagas, do número de vagas, do período de inscrições, ou seja, do procedimento de promoção vertical, sempre foi entre o dia 3 e o dia 10 de janeiro. Sim. Então, a DRH ela prepara esse material no ano anterior, quando chega lá nos primeiros dias, eles já soltam a publicação. Em 2022, por exemplo, são no dia 5 de janeiro. Sim. Então, quando você está soltando ali no comecinho do ano, ele basicamente vai contar lá o efetivo do dia 31 de dezembro Sim. do ano anterior, até mesmo porque nesse intervalo pequeno não se tem considera, alteração, né? ou não tem alteração do efetivo. Sim. O que aconteceu? No dia 27 de janeiro ainda não tinha sido publicação nenhuma. Sim. Então, nós oficiamos a secretaria. Por quê? A lei impõe esse dever. É um dever, não é discricionário, não, é dever. Não é eu quero fazer, não. No né? mês Tem de que fazer. janeiro, no mês de janeiro tem que sair a publicação dizendo quantas pessoas tem em cada posição hierárquica e quantas vagas tem em cada nível. E aí já começa o procedimento de inscrições, né? E o janeiro costuma terminar no dia 31, né? Exatamente. Então. No dia 27 nós mandamos um ofício para a secretaria dizendo, e aí, cadê a publicação? Sim. Aí tramitou o ofício no dia 31, a publicação veio trazendo as vagas. Aí a gente olhou a publicação e falou, mas tem alguma coisa errada aqui, porque como é que está se aplicando o efeito cascata no nível 3, já que ele está absorvendo as vagas do nível 4, Isso. e no nível 2 não, né? Tem alguma coisa errada. Aí nós fizemos os cálculos e falamos assim, realmente está errado. Então nós oficiamos novamente a secretaria dizendo assim, Exato. olha, obrigado por ter publicado, viu? Bacana, parabéns por ter publicado. No último dia do prazo, mas publicou, cumpriu a lei, Sim. só que publicou errado. Tem que ser revisto novamente. E qual que é o problema? Eles abriram lá 5 vagas para o nível 4, ainda está no percentual de 1%, porque a lei de subsídio prevê que esse percentual vai ser reduzido em 2024. Sim. Abriram 37 vagas para o nível 3, ainda com percentual de 7%, porque ele vai ser reduzido para 6,5% em 2024. Sim. E 0 vagas para o nível 2. E aí o nível 2 já está considerando um percentual de 29%. A redução, né? O problema está no nível 2, porque tem vaga no nível 2. Porque o efeito cascata, o que ele faz? Ele aproveita as vagas que são geradas acima nos níveis abaixo. Sim. E tem toda a razão em fazer isso, porque o que acontece? Quando 37 pessoas saem do nível 2 e vão para o nível 3, essas 37 vagas que eles ocupavam ficam livres, Sim. correto? Sim. Bom, nós trabalhamos com fórmulas, né? A gente faz tudo aqui nos Excel, nos programas aqui com fórmulas. Se você pegar o efetivo, Vilar, de janeiro agora, 31 de janeiro, e comparar ele lá, tirar 29% dele, você vai ver que hoje o nível 2, em razão daquele pessoal que desaposentou, tem mais do que 29%. Sim. Só que, a partir do momento que as pessoas saem do nível 2 e vai para o nível 3, o nível 2 fica com menos que 29%. Ou seja, tem que ser aproveitado essas vagas. Por isso, nós pedimos à Secretaria Municipal de Segurança Urbana que reveja a publicação e corrija. Tem 2 formas de eles corrigirem isso, Vilar. Na fórmula matemática que a gente usa em programação, nas fórmulas de Excel e tal, ele vai considerar o fator negativo que tem no nível hoje, que é menos 15, Sim. mais o fator positivo, que são as vagas abertas pelo efeito cascata, que vai dar um resultado, seria 15 vagas. Sim. Ou ele pode simplesmente zerar, porque eu vou até pegar o texto aqui do decreto, olha como que está escrito no decreto 56795, artigo 8º, parágrafo 1º. Olha o que está escrito. Para fins do dispositivo na linha E do inciso 1º do caput deste artigo, a DRH deverá considerar a quantidade de vagas disponíveis, essa é a palavra-chave, a quantidade de vagas disponíveis acrescida das que serão disponibilizadas com a promoção dos servidores do nível atual ao nível subsequente. Então vamos lá. Disponível 0, né? Quantidade de vagas disponíveis, hoje, 0. Acrescida das vagas que serão disponibilizadas nos níveis acima, 37. Sim. Ou melhor, 37 não, 42, que é 37 no nível 3 mais 5 Sim. no nível 4. Então seria 0 mais 42 igual a 42. Sim. É uma conta simples. Por essa
lógica, pela redação que está escrita aqui no decreto, nós deveríamos ter 5 vagas no nível 4, 37 vagas no nível 3 e 42 vagas no nível 2. Lá no videozinho que a gente soltou no meio da semana, eu falei de 15 vagas, porque eu estava usando a fórmula de Excel. Mas se a gente usar a fórmula que está prevista no decreto, na verdade são 42 vagas para o nível 2. Já abre uma grande possibilidade aí dos nossos classes especiais serem promovidos. Exatamente. Né? E não é nenhum absurdo, hein, Marchou? Não. Porque a gente está aqui no centro e fica observando, né, aqui tem o maior número de viaturas aqui no centro, obviamente, né? E a gente fica observando aqui o patrulhamento das viaturas aqui, classes especiais como encarregado de viatura. Sim, tem. Então, ou seja, a atribuição de encarregado de viatura é do classe distinta do subinspetor para cima. Exatamente, nível 2 acima. É do nível 2 para cima. Se está utilizando um classe especial como encarregado de viatura, na minha cabeça deve ser muito simples. Você não tem o subinspetor para colocar ali. Isso. Né? Então, ou seja, num passado não muito longínquo, a gente era tungado aqui na Prefeitura de São Paulo. Né? Eu, por muitos anos, fui segunda classe, né? Eu era segunda classe na 3768, e eu era o segunda classe mais antigo da minha equipe, eu era encarregado de equipe. Eu trabalhava numa atividade que deveria ser exercida por um inspetor, né? E ganhava como segunda classe. Então, é uma tungada, o governo está te usando, né? E não te dá nem um troquinho a mais ali. Fala, não, vou dar a diferença de inspetor para você. Não, não tem. Não. Né? Então, assim, a 16239 ela veio no sentido de resolver esse problema, né? Obviamente que nós tivemos nesse meio todo alguma coisa não natural, que foi a desaposentadoria, né? Em virtude lá da emenda 39. Então, assim, esse evento não natural deu uma bagunçada no processo, porque nós estamos... fica claro aqui que a 16239, no formato que ela está, mesmo com essa mexida torpe, né, da 17812, não sei se eu errei o número, né? Sim, não, tá certinho. 17812, né, reduzindo os percentuais dos níveis. Então, ou seja, se não tivesse acontecido a desaposentadoria, ainda assim a carreira estaria fluindo. Né? Então, quando alguém falar para você, olha, precisamos de um novo plano de carreira, não cai nessa não. Sim. Porque a última mexida que o governo deu já foi para diminuir os percentuais. Você acha que ele vai fazer uma mexida para aumentar? Você não acha que é mais interessante para a administração pública colocar o cara ganhando menos para fazer a atribuição daquele que ganha mais e economizar? Né? Então, cuidado com a conversinha fiada de plano de carreira, que você pode ir pro buraco, hein? Para facilitar a sua vida é difícil. Exato. Agora eu quero dar uma última dica, Vilar. Por quê? Nós fizemos o ofício já está tramitando na SMSU, mas o que está publicado por enquanto é 0 vagas no nível 2. E o período de inscrições já está agora em fevereiro. Então eu quero dar uma dica a você que é classe especial e está nos assistindo. Se chegar o dia das inscrições e ainda não tiver mudado a publicação, faça a sua inscrição. Faça a sua inscrição, por quê? Mesmo que tenha lá 0 vagas, faça a sua inscrição. Porque no meio do processo, eles resolvem aumentar o número de vagas, você já está inscrito e não perdeu a oportunidade. Exatamente. Classe especial, faça a sua inscrição. Mudando o número de vagas ou não mudando, faça a sua inscrição. Não vá perder a oportunidade, porque era 0 vaga, eu não me inscrevi. Né? E mais um alerta aqui que a gente, infelizmente, né, tem coisas que a gente não... Eu particularmente não gosto de falar porque eu tenho vergonha, né? Que você tem alguém numa administração pública que se nega a receber documento, eu tenho vergonha, porque é um ato, né? O ato da administração pública é receber o documento. Qual será o tratamento dado para o documento? São outros 500. Então, ou seja, não posso receber porque não tem vaga. Não, você é obrigado a receber. Sim, justamente. Né? Então, você que está nos assistindo, que está trabalhando na administração, chefe de unidade, ATO, enfim, receba o documento, protocola lá do guarda e entrega. Se aquilo vai ter deferimento ou indeferimento, não compete a você, né, deixar de receber o documento. Justamente. Né? Porque a gente tem histórico, né? Sim. De algumas unidades, a pessoa vai entregar, não, eu não posso receber. Não, lógico que você pode receber. O tratamento vai ser defere ou indefere, né? Mas receber é uma obrigação do servidor que ali está. E, por fim, conte com o seu sindicato, porque o seu sindicato é alerta. A gente não deixa passar essas erratas, não. Exatamente. Se o pessoal erra, a gente está aqui para observar mesmo. Conte com o seu sindicato. Chegamos ao final de mais um programa Fique por Dentro, né? Eu agradeço você que nos assistiu até agora e não vá embora ainda porque o Márcio vai te dar um recado. Você se lembra dos 4 Cs? Curta, comente, compartilhe e clique. Clique aonde? No sininho de notificações. Você que já é inscrito, basta clicar no sininho.
Você que não é inscrito ainda, inscreva-se e depois clique no sininho. Muito obrigado pela audiência, pessoal.